Olá, eu sou Janaína Mendes e é uma alegria e uma honra ter esse tempo, esse diálogo aqui com você no Clube Orecari. Eu sou mãe, esposa, advogada, mentora de mulheres e eu trago uma mensagem aqui não de natureza teórica, mas de natureza prática. Eu venho de uma trajetória multifacetada. Nós mulheres dominamos a arte de nos multiplicar. Somos gestoras, educadoras, profissionais, amigas e o centro emocional das nossas famílias. Mas tem muitas de nós que têm feito dessa eficiência o seu maior fardo. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. A armadilha da Mulher Maravilha, a síndrome da Mulher Maravilha, porque assumir todas as responsabilidades pode impedir o amadurecimento de quem amamos. Peço que você se concentre na minha voz por um instante e imagine aquela mulher que nunca para. Ela é a primeira a acordar, ela é a última a se deitar. Na bolsa ela carrega tudo, o lanche do filho, a agenda do marido, as pendências do trabalho e uma lista mental que parece não ter fim. O mundo a chama de guerreira. Dizem que ela dá conta de tudo. Mas no silêncio da noite, quando as luzes se apagam, o que resta não é o orgulho da vitória, mas o peso, a sobrecarga, o peso de uma exaustão que a alma já não consegue esconder. Hoje é sobre isso que nós vamos falar. A síndrome da Mulher Maravilha. Um ideal de força que, paradoxalmente, tem se tornado uma prisão. Uma prisão silenciosa para milhares de mulheres. É mais comum do que o que você, que está me ouvindo, pode imaginar. Existe uma engrenagem do eu resolvo. Eu resolvo. Deixa que eu resolvo. E como isso começa? Geralmente começa com amor e eficiência. Deixa que eu faço, é mais rápido. Deixa que eu organizo, eu sei onde está. Aos poucos você se torna o centro operacional da sua família. Mas há um perigo invisível aqui. Quando você assume todas as responsabilidades, você retira do outro a oportunidade de crescer. Pensa nisso. O nosso cérebro, o cérebro humano, ama conforto. Se existe alguém que sempre antecipa o problema, os outros param de procurar soluções. Se você é o escudo que protege todos das frustrações diárias, os seus filhos, o seu marido, sua mãe, as suas amigas, essas pessoas deixam de desenvolver a musculatura emocional necessária para a vida. A mulher que faz tudo, muitas vezes acaba cercada por pessoas que não sabem fazer nada. Não por maldade, mas por adaptação. Vamos conhecer a história da Cris. Eu vou trazer um caso real. A história dela pode ser a sua, ou parecida com a sua, ou com alguém que você conhece. A Cris, aos 7 anos, o pai dela foi embora. A família dela passou por um processo de divórcio. E até então a cabeça dela de criança não conseguia processar esses episódios, essas situações da vida adulta. Aos 7 anos o pai da Cris foi embora e na cabeça dela foi criado uma sensação, né? Uma crença de abandono. E dessa crença de abandono gerou uma pergunta: o que eu preciso fazer para que ninguém mais me deixe? O que eu preciso fazer para que eu não seja mais abandonada? E a resposta inconsciente da Cris foi: eu serei indispensável. E assim ela se tornou uma fazedora. Ela cresceu sendo a pessoa que resolve, pelo medo da rejeição, para dar motivos, fazendo algo, fazendo muito, entregando muito para as pessoas, para dar motivos para não ser abandonada novamente. Ela cresceu sendo a pessoa que resolve, a que nunca diz não, a que sustenta o mundo nos ombros. É muito pesado carregar o mundo nos ombros. E a Cris se tornou uma mulher e ela teve relacionamentos, fez vínculos de amizade e ela casou.
E no casamento dela, ela carregou a casa, as responsabilidades nas costas, até que ela não deu conta. E aquele casamento desmoronou. E ela chegou a culpar o parceiro, as circunstâncias, as pessoas ao redor, porque ninguém faz nada, porque só eu que faço. E ela saiu daquela situação, culpando todo mundo. E então passaram-se alguns anos e a Cris casou novamente. E agora ela casou com um homem maduro, com um homem mais consciente, e ela tinha certeza que tudo ia ser diferente. Só que, de repente, que não é de repente, a Cris notou, ela percebeu que estava repetindo o mesmo ciclo e que ela criava a dependência nas pessoas para se sentir segura. Sabe o que a Cris descobriu? Que ser necessária era a sua forma de buscar amor. Mas o amor que vem da utilidade é um amor que cansa. A verdadeira liberdade começou quando ela entendeu que não precisava salvar o mundo para pertencer a ele. E ela começou a gerar consciência do que ela estava fazendo com ela mesma e com as pessoas ao redor. E existe uma ciência por trás da exaustão. A psicologia, a neurociência, elas explicam esse fenômeno. Daniel Goleman, ele é um psicólogo renomadíssimo, autor de diversos livros, nos ensina que esses padrões são rodovias neurais, caminhos neurais. Se você passou décadas sendo a resolutiva, seu cérebro criou um caminho automático para isso. A pesquisadora Carolina Leaf, pesquisadora e cientista, reforça isso. Seus pensamentos moldam a estrutura física do seu cérebro. Mas existe uma boa notícia. Existe sempre uma boa notícia. É a neuroplasticidade. Da mesma forma que você aprendeu a carregar tudo, você pode ensinar ao seu cérebro a soltar. Pedir ajuda não é fraqueza. Não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. É um sinal de maturidade. É um sinal de inteligência emocional. É entender que uma família saudável não é uma monarquia onde uma rainha serve a todos, mas uma orquestra onde cada um precisa tocar o seu instrumento para que a música seja harmoniosa. E eu quero convidar vocês que estão me ouvindo a esse momento, a essa liberdade, a acessar essa liberdade. Se você se reconheceu nestas palavras, ou se você conhece ou você faz parte de uma família que tem uma mulher assim, esse é um momento de lucidez, é um momento de romper ciclos, um momento de substituir mentiras por verdades. E romper ciclos não é do dia para a noite, pode doer no início. O começo de sair desse casulo para um lugar de liberdade vai gerar um desconforto, porque ali asas estão sendo tecidas. Delegar gera desconforto. Ver algo mal feito pelo outro pode dar até uma agonia em você, mas é nesse espaço de não fazer que o outro começa a existir. Quando você larga a capa de Mulher Maravilha, algo mágico acontece. Os filhos começam a ganhar autonomia e começam a amadurecer. Seu marido começa a ocupar o lugar que é devido, o seu lugar, o lugar do provedor, o lugar do cabeça, o lugar daquele que protege. E você finalmente consegue respirar e também se colocar no seu lugar. No seu lugar, no seu papel. Por mais que não seja só um, mas que sejam os papéis que você foi designada, foi desenhada para fazer. Você não precisa ser uma super-heroína. Você é uma mulher extraordinária justamente em sua humanidade, em suas pausas, em sua capacidade de compartilhar a vida, em vez de apenas carregá-la. O mundo não vai acabar se você descansar. Eu tenho essa notícia para lhe dar hoje. Pelo contrário, ele finalmente começa a girar do jeito certo. Permita-se. Hoje eu lhe convido a soltar a capa, porque o equilíbrio está de braços abertos. Ele espera
Ele espera por você. Ele espera por você, mulher.